Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão ligados na Rádio Imperatriz, a rádio de Ribeirão das Neves. Está entrando no ar o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa sexta-feira, 18 de outubro de 2024, Dia dos Médicos, né? Parabeniza a todos os médicos aí de todo o Brasil, especialmente a Ana Clara, né? Ana Clara Galvão, médica aqui em Lagoa Santa, ela que mora em Lagoa Santa, que é médica aí, muito nova, jovem aí, da medicina em Minas. Ela que está também, hoje é dia, né? Então, dia 18 de outubro, dia dos médicos, parabenizando aí aos médicos, especialmente a Ana Clara Galvão, fazendo aí esse dia especial a todos da medicina, né? Que a medicina, que não fosse os médicos, a gente não estaria aqui. Então tá aí, parabeniza aí os médicos. Então, o Jornal da Imperatriz, que tem esses destaques. Menino de 14 anos morre afogado em Lagoa, aqui na BR-040, e a mãe fica no desespero. Homem arranca pedaço de brinco de orelha de jovem em Ribeirão das Neves. Presidente Lula participa de mais uma atividade importante no Brasil. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz, com temperatura de 27 graus. Lembrando a todos que hoje, a partir das 21 horas 20 minutos, direto do Mineirão, a Rádio Imperatriz vai transmitir Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Vocês que acompanharam ontem o empate do América, né, contra o Goiás, hoje tem uma transmissão da Rádio Imperatriz, Cruzeiro e Bahia, às 21h20, né, com a voz do Rubão e Marli Valadares. Então tá aí. É a Rádio Imperatriz, o Jornal da Imperatriz iniciando nesse momento. Vamos falar também hoje aí de aqueles carocinhos que aparecem na pele, né, substênio. Vamos trazer também aí um especialista falando sobre esse tema. Então a Rádio Imperatriz trazendo tudo para você que está ligado na Rádio Imperatriz. Olha, um jovem foi preso por arrancar parte da orelha de uma companheira que foi mordida aqui em Ribeirão das Neves. Não dá para entender a juventude. Vamos lá. Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de agredir a companheira de 22 anos e arrancar parte de sua orelha dela com mordida durante uma briga aqui no bairro Santa Martinha, bem próximo ao Hospital São Judas Tadeu. Conforme a Polícia Militar, o casal que vivia na mesma casa que os pais do suspeito havia consumido muita bebida antes de começar a discutir. Na confusão, um homem mordeu a orelha da jovem, arrancando parte da orelha dela com um pedaço de brinco. A vítima foi levada ao Hospital São Judas Tadeu pelo próprio agressor, pelos familiares dele. No local, a mulher relatou aos profissionais de saúde que os ferimentos foram causados por agressões do companheiro. A equipe médica acionou a Polícia Militar, que prendeu o suspeito em flagrante ainda no hospital por lesão corporal. A mãe do agressor afirmou à polícia que o casal está junto há 2 anos, que a briga entre eles são frequentes dentro da casa, dentro do lote dela. A vítima foi atendida no Hospital São Judas e foi liberada agora há pouco no hospital aqui em São Judas Tadeu. O caso está sendo investigado pela delegacia da Polícia Civil, a delegacia da mulher. Então a mãe do agressor afirmou que cedeu para o jovem construir no seu lote uma casa para morar com essa mulher. Só que o filho dela bebe, né? E deve fazer algum consumo de alguma coisa errada. Perde a cabeça e brigando. Dessa vez perdeu a cabeça e meteu a boca na orelha dela, arrancando um pedaço de orelha com um pedaço de brinco, deixando ela praticamente decepada aí de uma parte da orelha. Lamentável. Lamentável um lance desse, é uma fatalidade, né? Uma fatalidade que acontece aí nesse momento, né? Então você que está acompanhando aí a Rádio Imperatriz, uma fatalidade aconteceu aqui em Ribeirão das Neves. A mulher ficou praticamente decepada, perdeu parte da sua orelha depois da briga com seu companheiro aqui no bairro Santa Martinha, bem próximo aqui ao Hospital São Judas Tadeu, bem próximo ao centro de Neve. O homem foi caminhado para o sistema prisional, onde está sendo feita a diligência, né, as averiguações, os depoimentos. Se ele vai ser conduzido para o sistema prisional, aí a gente tem que aguardar, vamos trazer e acompanhar essa ocorrência, então, aqui no bairro Santa Martinha. E um pedestre morreu atropelado após acidente na região de Venda Nova.
O homem de 32 anos morreu após ser atropelado por um carro que se envolveu na batida com um caminhão na manhã dessa sexta-feira, na rua Padre Pedro Pinto, no bairro Candelária, aqui em Venda Nova. Segundo o Corpo Bombeiro, o acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando houve uma batida entre o caminhão e o automóvel trafegado pela via. Após o impacto, o veículo de passeio atropelou um pedestre e acabou prensando ele na estrutura de um frigorífico. Os bombeiros foram acionados, isolaram o local e retirou a vítima do escombro. A vítima foi repassada para a equipe de atendimento médico de urgência, que confirmou a morte do pedestre. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Belo Horizonte. Então foi um acidente, né? Foi uma fatalidade. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai fazer os trabalhos de praxe. Então tá aí, uma fatalidade. E um adolescente morreu afogado aqui em uma lagoa, nessa quinta-feira à tarde, aqui em Ribeirão das Neves. Um menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos, foi nadar e se afogou nessa lagoa aqui nas margens da BR-040, no trevo de neve do bairro Belvedere, bem próximo ali ao bairro Neviana e o bairro Jardim Colonial. Um adolescente morreu após se afogar em uma lagoa. Segundo o Corpo Bombeiro, o jovem aparentava ter 14 anos. De acordo com o Corpo Bombeiro, o adolescente afogou em uma lagoa localizada no bairro Belvedere, próximo ao trevo de neve. A corporação afirmou que o adolescente recebeu manobra de reanimação cardiopulmonar quando foi retirado da água, mas não sobreviveu. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento de Urgência, que é o SAMU. A corporação não informou a causa do afogamento e o jovem foi identificado e sua mãe entrou em desespero na hora que viu o menino que desacordado. Ela ficou sabendo, correu lá para o local, ela mora próximo ao local, quando descobriu, era seu filho. Uma fatalidade, um sentimento aí, a mãe desse jovem de 14 anos, né? Os filhos não obedecem à mãe, vai nadar na lagoa perigosa igual aquela, acaba aí tendo aí essa confusão, né? Perdendo a vida, deixando a mãe desse campo. O corpo dele foi encaminhado por volta das 18 horas da noite dessa quinta-feira para o IML de Belo Horizonte. Então tá aí, uma fatalidade aconteceu aqui em Ribeirão das Neves. Então você que está acompanhando aí o Jornal da Imperatriz, é uma fatalidade, né, que aconteceu. Um menino de 14 anos foi nadar, não se sabe o que aconteceu para esse garoto se afogar. Se ele passou mal ou não sabia nadar, só se sabe que ele passou por esse berengue, né? E acabou bebendo muita água, ficou desacordado aí, praticamente ficou debaixo d'água mais de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Alguns populares puxaram ele para a margem, o bombeiro chegou, mas não deu mais para recuperar a vida desse jovem de 14 anos aí, aqui em Ribeirão das Neves. E um homem esfaqueou o outro, um jovem, e foi encaminhado para o João 23. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na recepção da Hospital Regional de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Depois de esfaquear o companheiro de 29 anos, o crime aconteceu na residência do casal localizado no bairro São Cristóvão. Não se sabe o motivo que aconteceu essa discussão, como que se iniciou. O homem foi ferido no ombro depois da suposta discussão, né? Alguns falam que é ciúme, outros falam que foi por conta de bebida, droga, mas se fala que é por conta de mulher. O policial, o hospital que chamou o carro de aplicativo, que levou esse jovem ao hospital, o carro de aplicativo não soube explicar, só socorreu o rapaz até o hospital e ele acabou sendo preso. Segundo informações, relatório médico, além de ferimento na região do ombro, a vítima também apresentava uma lesão na região do tórax, causada por mordedura e escoriações na região cervical. O homem relatou também que mesmo após ser esfaqueado, sua companheira arranhou e lhe mordeu. Depois do atendimento, a vítima já estava fora do risco, mas foi levado para a delegacia e foi preso aí imediatamente.
Complicado. Complicado demais. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. Uma mulher, no ato de bravura, jogou o carro para cima de bandidos. Vamos trazer essa reportagem para você que está ligado na Rádio Imperatriz. É uma mulher muito brava, né? A mulher atropelou alguns bandidos e tentou assaltar ela. Vamos lá. Motos abordaram e tentaram assaltar uma mulher que dirigia um Honda Civic. A mulher se assustou e jogou o carro para cima deles. Um dos bandidos fugiu a pé, mas o outro foi atingido e morreu. O carro bateu no portão de uma casa. O Abraão Ramos acompanhou tudo e vai contar como foi. Olá, Salles. Nós estamos aqui na Saúde, Zona Sul de São Paulo, local em que terminou esta ocorrência. A motorista deste carro contou à polícia que ela havia dado uma carona para uma amiga. A colega desembarcou do automóvel em frente a um condomínio residencial que fica a cerca de 200 metros aqui deste ponto em que nós estamos. No momento em que a mulher desembarcava do automóvel, as duas foram surpreendidas por dois criminosos armados que chegaram em duas motocicletas. Os bandidos anunciaram o assalto. Um rendeu a amiga e roubou a aliança dela. O outro rendeu a motorista, apontou uma arma para a cabeça da mulher de 30 anos, exigiu o aparelho celular e exigiu também que ela desbloqueasse o aparelho. A mulher contou à polícia que só se lembra deste momento, do momento em que ela estava com uma arma apontada para a cabeça. Depois, ela contou aos policiais que já retomou, podemos dizer assim, a consciência, já com o veículo nessa situação. O carro acabou invadindo esta residência e, além disso, o criminoso atropelado, morto, embaixo do veículo. A cena é bastante forte, o corpo já foi retirado, a equipe da Polícia Científica já passou por aqui, e aí nós vemos o cenário de total destruição nesta residência. Um grande susto para os moradores desta casa. Quando tudo aconteceu, apenas o proprietário estava no imóvel junto com os animais de estimação. A mulher não sofreu ferimentos, apenas pequenas escoriações na mão. Ela foi levada ao 16º Distrito Policial, local em que esta ocorrência está sendo apresentada, justamente para contar a versão dela com relação a este fato. A realidade que nós nos deparamos aqui é que o bandido acabou morrendo aqui no local. Segundo a polícia, 20 anos de idade. A moto que ele usou nessa ação criminosa é uma moto furtada. A outra motocicleta utilizada pelo comparsa é uma moto que está com as placas trocadas. O comparsa conseguiu fugir e agora está sendo procurado pela polícia. O local foi devidamente preservado pelos policiais militares responsáveis pelo patrulhamento aqui na região, justamente para o trabalho da perícia. É importante dizer que o aparelho celular roubado desta senhora de 30 anos, dessa mulher de 30 anos, foi encontrado com o criminoso aqui no local. O trabalho da perícia concluído, o corpo deverá ser recolhido, o caso registrado na delegacia da área, e registramos aí o grande prejuízo. Olha a situação, como ficou este imóvel, a coluna de sustentação aqui neste ponto ficou completamente destruída, o portão também completamente avariado. Este carro parado aqui em frente, esse automóvel branco, é o carro da família, parado aqui neste ponto, também teve aí algumas avarias, além, obviamente, também do carro da vítima que ficou nessa situação. O caso registrado no 16º Distrito Policial e agora deverá ser devidamente apurado pela Polícia Civil. Pelo 4º ano consecutivo. É complicado, essa vez bandido levou fé, mas a gente aconselha a pessoa não reagir a nenhum tipo de assalto para evitar esse tipo de ocorrência. Então você que está acompanhando a Rádio Imperatriz, em caso aconteça esse tipo de coisa, não reage. Vamos falar aqui agora, vamos falar direto do Triângulo Mineiro. Motorista de carro fica ferido após se envolver em acidente, imprudência. A movimentação da equipe do Corpo de Bombeiros aqui no cruzamento da rua Edmundo Munir Arantes com a Rodolfo Rodrigues Gonçalves, bairro Planalto. E de acordo com as informações relatadas na nossa equipe de reportagem, um acidente envolvendo um ônibus do transporte público e aquele veículo Gol, que havia um rapaz que se encontra dentro desta viatura da equipe do Corpo de Bombeiros aqui, está sendo resgatado até o UAI do bairro Planalto. À frente do ônibus, como ficou aqui com a batida destruída, olha a lateral do carro, olha aqui para você ver.
O carro ficou dessa forma aqui, ó. A gente pode perceber aqui que chegou a acionar o airbag. A gente está aqui neste cruzamento acompanhando o trabalho da Polícia Militar, da equipe do Corpo de Bombeiros. A gente vai conversar com um trabalhador, a gente não vai identificá-lo, só para ele me relatar aqui. O senhor me disse que estava transitando com um ônibus no momento que o veículo avançou para isso. Positivo. Ele chegou a... Ele veio em alta velocidade? Como é que foi? O rapaz, ele é um Uber, segundo ele. Ele estava em alta velocidade e tinha sinalização para ele. Além do pare no chão, o local está bem sinalizado. Tinha uma placa de pare também em cima. Ali no momento que você viu, foi só frear. Foi só frear, não teve como fazer nada, né? Porque além de ele deveria ter parado, né? O local está bem sinalizado para ele, sinal de pare no chão e a placa tudo. E da toada que ele veio, ele parou. Ele seguiu em frente, não parou. Obrigado. Não teve como fazer nada, infelizmente. Aí, o trabalhador falando a respeito, a gente não identificou ele, mas aqui a gente pode perceber aqui à frente do ônibus, e como ele disse, olha aqui, ó, tanto na rua, pare, quanto na sinalização da placa, tá aí, ó, pare. Ele não parou, como esse trabalhador disse, e o veículo foi arremessado já lá naquela árvore, em frente àquela residência, que deixou moradores assustados com a tamanha violência do impacto. O veículo chegou a acertar a árvore ali. A gente já observa aqui, o sargento Mourão está aqui, a gente observa uma situação de um acidente aqui registrado, tendo essa chuva, esse período de chuva, e segundo o trabalhador, o sinal de pare aqui, o rapaz estava no carro, não respeitou. Como estão as condições dele ali na viatura? Ele está consciente, está um pouco desorientado, na batida, como tem uma cinemática muito alta envolvida, ou seja, quando tem essas colisões, a gente tem 3 colisões aí, do veículo, da vítima contra a parte interna do veículo e dos órgãos internos, contra as nossas proteções, E ele está consciente, está orientado, tem alguns cortes na região da face, na região do tórax, porque dá para reparar até nas imagens, que o vidro, o para-brisa, aquele vidro da frente do veículo, ele veio a quebrar e nisso, aqueles pedaços que porventura vieram a ter contato com ele, vieram a causar aí um corte. O estado dele é estável, ele não tem nada de gravidade, além de ter esses cortes. Inclusive ele chegou a ficar preso no veículo, como a gente vê nas imagens, pelo choque na porta dele ali, ele ficou preso ali, teve um trabalho mais minucioso dos militares para fazer a retirada dele do veículo. Sim, cabe ressaltar que a vítima, quando ela está presa às ferragens, é porque ela de alguma forma não consegue sair lá de dentro sozinha, então ela necessita de algum auxílio. Então foi retirado ali, foi criado um acesso, sem uso de ferramentas, para fazer aí depois a extração da vítima, a extricação da vítima, com utilização de técnicas de salvamento veicular. Após a vítima foi repassada para uso à unidade de suporte avançado, onde o médico, em conjunto com a guarnição, fez lá o atendimento e agora encontra-se em deslocamento para a unidade de saúde mais próxima. A vítima aproximadamente 30 anos. Sim, um jovem, ele não soube relatar o que aconteceu. Cabe ressaltar aí, que na madrugada a gente deve ficar atento. Principalmente, estou pegando relatos aqui, tanto do motorista, do condutor do ônibus, quanto de testemunhas aqui. Eles alegam, que o ônibus estava descendo na mão preferencial. Esse veículo que, ao cruzar, passar por esse cruzamento e não respeitar a sinalização, veio a causar um acidente que poderia, trazer até uma fatalidade, Rapaz, que susto, hein? Rapaz, barbaridade, uma pancada muito grande. Eu já estava deitado quando escutou a pancada aí. A gente percebe que tem uma janela ali, é o quarto, senhor. Quase que toma um susto maior. Quase que ele dorme comigo lá. Nossa, e aqui a gente vê a carretinha do senhor. Chegou a amarrar a carretinha aqui na árvore para que os amigos do alheio, os ladrões, não levem. Mais uma vez um acidente, período de chuva, a gente pede aí que a população, os motoristas, tomem cuidado ao passar por os cruzamentos. Mas está aí mais um acidente registrado na cidade de Uberlândia, que nossa equipe de reportagem registra e mostra para você em casa. Fatalidade. E o presidente Lula comparou o apagão que afetou São Paulo na última sexta-feira com a chuva do Rio Grande do Sul. E ontem eu pedi para a Haddad, pedi para a Casa Civil,
trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa, eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Aí, parabéns ao presidente Lula, né? Vai ajudar, vai indenizar as pessoas que tomaram prejuízo por conta do apagão que afetou São Paulo na sexta-feira. Principalmente os bairros mais pobres, né? Aqueles comerciantes mais humildes tomaram muito prejuízo. E o Lula aí, o presidente, vai ajudar. Não quer nem saber, quer ajudar e resolver a situação do povo. O presidente eleito é para isso mesmo. São exatamente 13 horas e 25 minutos. Parabéns aí, que é difícil achar um governante que ajuda o povo mais humilde. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Imperatriz. Vamos falar aí sobre preensão de tráfico de droga? Acompanha a partir de agora. Trata-se de uma substância semelhante à maconha, tubás de entorpecentes, após um excelente trabalho da equipe GER da Polícia Militar de Uberlândia, que tirou de circulação esta vasta quantidade de drogas que seria distribuída em bairros da cidade. Esta apreensão foi realizada neste assentamento conhecido como Fidel Castro, que fica aqui às margens da BR-365, aos fundos do Parque do Sabiá. E de acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local, a dona dos entorpecentes não se encontrava no imóvel. Só as drogas, 3 balanças de precisão e um aparelho celular que possivelmente seja da autora, que possui um mandado de prisão em aberto. Por conta do ocorrido, das denúncias feitas por populares, as barras de maconha e o resto dos materiais apreendidos foram entregues à delegacia de plantão para que a Polícia Judiciária dar andamento nas investigações, para chegar à prisão desta foragida da Justiça, que, por sinal, vamos até mesmo fazer uma utilidade pública para esse material entorpecente apreendido, caso ela queira de volta procurar ali no bairro Martelena, na sede da delegacia de plantão, local que o delegado estará aguardando a sua visita para um café que com certeza será meio amargo. Jornal da Imperatriz, acompanhando e trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia. É o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos falar de cisto sebáceo. Cisto sebáceo. Cisto de massa que tem em nosso corpo, como é feito o tratamento e como que ele é. Vamos trazer aí ao médico, né? Ao doutor Rodrigo falar sobre isso. Vamos lá. Uma lesão, um cisto sebáceo, mostrar o que é esse problema e como é o tratamento, como você deve buscar ajuda. Sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Apesar de tratar doenças extremamente mais complexas do que um cisto sebáceo, sempre chega no consultório pacientes com esse tipo de lesão, alguns até que cometeram o erro, a besteira de espremer, que acaba facilitando a infecção. Então é importante trazer aqui esse esclarecimento, né, para a população. Já te peço para curtir o canal e me seguir, né? Então, aqui você está vendo na imagem um cisto sebáceo. Vou colocar aqui a seta. Então, o cisto sebáceo é essa lesão que geralmente é bem palpável, é bem endurecida e costuma ter esse pontinho preto. Tá? É uma lesão que, quando ele é pequenininho, não incomoda nada, é possível deixar ele lá, não precisa de nenhum tratamento em boa parte dos casos. A causa desse problema tem relação com a glândula sebácea. Então, a nossa glândula sebácea, ela fica bem próxima dos pelos da pele e ela pode obstruir e começar a acumular uma secreção que vai ficando por baixo da pele, né, formando uma cápsula. E, em alguns casos, ele pode estabilizar e ficar pequenininho.
Em outros casos, ele pode continuar crescendo e acumulando cada vez mais essa secreção sebácea, que ela tem um odor bem esquisito, um odor ruim, né, de queijo, né, que é algo que você não deve espremer, porque quando você faz isso, você comunica essa cápsula, que é uma cápsula estéril, dentro não tem nenhuma bactéria, mas quando você espreme, você abre uma abertura que as bactérias podem entrar e esse cisto ele pode acabar infeccionando. Então não é interessante que você faça isso, porque senão vai ser mais difícil resolver seu problema no futuro. Então, quais são os casos que a gente acompanha e quais são os casos que a gente opera? Então, em geral, se o cisto está incomodando o paciente, por exemplo, numa região bem visível, como na face, ou no couro cabeludo, quando o paciente se deita ou penteia o cabelo, o cisto crescendo, nesses casos não faz sentido você acompanhar, porque se existe um tratamento que é simples, é melhor você se submeter a esse tratamento do que deixar essa lesão crescendo cada vez mais. Outra indicação de cirurgia, além do desconforto estético, é a infecção. Se o cisto está inflamando, se está doendo, também é um bom motivo para você procurar um cirurgião para fazer esse procedimento. Couro cabeludo e nas costas são os principais locais que essa lesão costuma aparecer, mas ele pode aparecer em toda a pele do corpo. Outra indicação de cirurgia, eu até mudei a foto aqui, deixa eu passar logo para essa outra indicação. Um ponto importante nesse tipo de problema é o diagnóstico diferencial. Existem tumores de partes moles que eles são realmente perigosos, como um sarcoma. E a gente não tem como diferenciar um sarcoma de um cisto sebáceo à medida que a lesão vai crescendo. Então, quando a lesão tem mais de 6 centímetros, é algo, né, mandatório cirurgia. Não faz sentido você deixar um caroço grande no seu corpo, principalmente um caroço duro, porque às vezes pode ser um câncer e se você não trata no começo vai ser mais difícil conduzir. Então, se você tem uma lesão volumosa como essa da imagem, é mais um motivo para você procurar ajuda, procurar um cirurgião. Tá? Então, voltando aqui para o tratamento da maioria dos cistos sebáceos, o procedimento é um procedimento simples, feito com anestesia local, removido toda a lesão, incluindo aquele pontinho preto e removendo toda a cápsula. Quando você não remove toda a cápsula, existe uma chance considerável desse cisto voltar, desse cisto recidivar. E assim, isso, apesar de ser um procedimento simples, é interessante que faça por um profissional que saiba fazer. Porque às vezes eu atendo pacientes que fizeram esse procedimento com um médico generalista e o tratamento não foi feito da forma correta, às vezes foi muito doloroso porque não tem experiência em como anestesiar, às vezes o cisto acaba infeccionando depois da cirurgia porque a técnica asséptica, a técnica da cirurgia não foi respeitada. Então, em geral, é um procedimento simples, mas depende realmente do profissional, né? Uma complicação que acontece quando você espreme o cisto é a infecção. Então, a formação de pus, um abscesso, uma cavidade cheia de pus, o cisto fica bem inflamado, dolorido, e aí nesses casos o tratamento é a drenagem. É um procedimento que deve ser feito com anestesia, mas em geral quando está muito inflamado a gente já não consegue anestesiar tão bem, e é você drenar toda a secreção, né, por essa abertura que é feita, além de iniciar os antibióticos. Então, às vezes o paciente tem um cisto como esse da imagem aqui, bem inflamado, cheio de pus, não procura o médico ou procura o médico e ele só inicia um antibiótico e o problema não se resolve. Se está cheio de pus, isso precisa ser aberto e precisa ser removido toda a secreção, que às vezes o paciente não sabe disso ou o médico que acompanha não sabe disso, que precisa realmente espremer. Nesse ponto, é um ponto que a gente tem que espremer realmente para sair toda a secreção infectada, porque senão o antibiótico não age, a infecção não resolve. Nesses casos, quando inflama assim, não é um bom momento para cirurgia. Então, depois que teve um período de inflamação, fica tudo avermelhado, fica tudo grudado na pele, e a cirurgia para remover o cisto, se for indicada nesse momento, é uma cirurgia bem mais difícil, porque você não consegue identificar o final. Então, o momento bom para remover realmente, para fazer o procedimento, é bem no começo, tá? E aqui só uma imagem do que acontece, né, quando o cisto volta. Então, aqui a gente consegue ver a cicatriz e aqui dá para ver o cisto voltando logo próximo, né, do corte. Então, aqui é uma recidiva, um cisto que provavelmente foi deixado parte da cápsula. Quando a técnica é feita da forma correta, quando ele sai por inteiro, né, feito por mãos experientes, o cisto ele não volta mais naquele local. Ele pode voltar em outros locais, que na verdade não é que ele volta, ele surge, né? A pessoa que tem tendência, ela pode ter em vários locais, mas quando é feito da forma correta, ele não volta. Então aqui é uma imagem, né, se você fez a cirurgia, ele voltou, é interessante se organizar para fazer novamente uma nova cirurgia para remover esse cisto. Tá? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse problema. Se você gostou desse vídeo, já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu tenho outros vídeos sobre esse tema, né, sobre cisto,
inclusive alguns vídeos mostrando como é que é feita a cirurgia, alguns vídeos mostrando essa drenagem do cisto purulento. Mas se você tem esse problema e está incomodando, procure um profissional para fazer o tratamento, de preferência um cirurgião, se for na região da cabeça e pescoço ou até no dorso. O profissional é a minha especialidade, né? É o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! É isso aí, então agradecemos o cirurgião. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo as notícias para você. E a FAB realiza o 6º voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, no confronto lá no Líbano. A Força Aérea Brasileira anunciou nesta sexta-feira que a aeronave KC-30, que partiu do Brasil, deverá chegar ainda hoje em Beirute, capital do Líbano, para realizar o 6º voo de repatriação de brasileiros que vivem no país lá. O objetivo da missão é buscar cerca de 200 pessoas que retornam ao país logo em seguida. De acordo com a informação da FAB, o pouso da aeronave no Brasil está previsto para esse sábado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Até o momento, aproximadamente 1.100 pessoas foram repatriadas da operação, incluindo brasileiros e seus familiares libaneses que estão correndo da guerra. A estimativa do Ministério das Relações Exteriores é que cerca de 3.000 dos 21 brasileiros que residem no Líbano desejam retornar ao país devido ao conflito que ocorre na região. Nas últimas semanas, a tensão entre Israel e o grupo Hezbollah se intensificou graças às últimas operações militares israelenses na região, tanto com os ataques aéreos como as incursões terrestres. O conflito resultou na morte de milhares de pessoas, a maioria civis. 2 brasileiros morreram em bombardeios que atingiram o sul do país. Mulher foi assaltada e agredida com coronhada, dessa vez na região metropolitana, lá em Pedro Leopoldo. Na manhã dessa última quinta-feira, uma mulher foi vítima de roubo enquanto caminhava pela rua Luiz Bahia, no bairro Santo Antônio, em Pedro Leopoldo. Segundo a polícia militar, a vítima relatou que 2 homens em uma motocicleta preta, sendo uma delas gorda e outro magro, abordaram a mesma mulher. A mesma entregou, o que tinha na mão. Mesmo assim, foi desferiram os bandidos, desferiram coronhada nessa mulher. A coronhada cortou sua cabeça, causando ferimento. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal de Pedro Leopoldo, e a Polícia Militar e a Polícia Civil faz aí uma varredura na região para tentar pegar esses bandidos. Muita covardia. Muita covardia. Além de assaltar a mulher, ainda deram coronhada nessa mulher. A vítima estava com a cabeça toda sangrando. Foi socorrida. Então tá aí, uma covardia aconteceu aí em Pedro Leopoldo. Vamos falar de Inhaúma, região metropolitana de Belo Horizonte, bem próximo a Sete Lagoas. Um homem foi baleado e o suspeito foi preso em Inhaúma após tentativa de homicídio. Na noite dessa quinta-feira, por volta das 21 horas, a Polícia Militar foi acionada após um homem ser baleado na entrada do Hospital Municipal de Inhaúma. A vítima foi baleada no tórax, abdômen e no braço esquerdo. Após o atendimento inicial, foi transferido para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Durante a conversa com a polícia, a vítima relatou que o autor do disparo era um conhecido, que após receber informações, a polícia iniciou a diligência. O suspeito foi localizado em sua residência no bairro Esperança, lá em Inhaúma, onde estava escondido no quintal da casa. Ele alegou que se escondeu por ter ouvido rumores que seria autor do crime, mas negou envolvimento nesse crime. A vítima não soube informar a motivação do ataque, relatando que foi surpreendida pelo agressor após descer do seu veículo. O local do crime foi periciado, o suspeito foi preso e levado à delegacia de polícia de Sete Lagoas para devidas providências. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. E faleceu o homem que estava sendo aí com susposta superfungo. Ele faleceu aqui em Belo Horizonte e a causa do óbito é acidente. Então vamos aguardar o que o Ministério da Saúde vai falar. Um paciente infectado pelo superfungo Candida auris em Belo Horizonte morreu nessa última quarta-feira. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, o óbito não está relacionado à infecção, mas um grave acidente de moto que o homem sofreu.
O paciente estava internado em estado crítico. 2 infectados, 2 já receberam alta e um permanece hospitalizado. Então tá aí. Não tem nada a ver, né? Achamos que era superfungo, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal Federal, falou que ele morreu de acidente. Vamos falar de operação militar, da Polícia Militar, dessa vez também em Pedro Leopoldo? Não só Neves, não, né? A Polícia Militar realiza operação em Pedro Leopoldo e prendeu 3 indivíduos com mandado de prisão em aberto. Nessa quinta-feira à tarde, durante o patrulhamento em Pedro Leopoldo, a Polícia Militar prendeu 3 indivíduos com mandado de prisão em aberto. A operação ocorreu em uma área conhecida como alta criminalidade no município. Os militares realizaram abordagem preventiva nessa região. O primeiro indivíduo, conhecido como sem envolvimento em diversos furtos da cidade, tentou evitar a abordagem policial ao acelerar os passos em direção à sua residência. Após a consulta do sistema, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, resultando em sua prisão. Durante o patrulhamento, os militares também abordaram outro indivíduo com comportamento suspeito. Após a consulta de seus dados, foi constatado outro mandado de prisão pendente e ele foi preso também. Por fim, um blitz policial em Pedro Leopoldo, os militares abordaram um veículo cujo condutor estava inabilitado. Ao consultar o sistema, descobriram que o motorista também possuía um mandato de prisão em aberto. O homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Pedro Leopoldo. A operação, segundo a Polícia Militar, reforça o comprometimento em combate à criminalidade e garantir a segurança da população de Pedro Leopoldo e região. Então tá aí. A Polícia Militar fazendo aí várias operações em Pedro Leopoldo. E um caminhão carregado com lata de cerveja tombou em uma ribanceira na madrugada desta sexta-feira, dessa vez em Pará de Minas. O acidente ocorreu no quilômetro 407 da rodovia. De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, que administra a rodovia, o acidente ocorreu no sentido Pará de Minas, Nossa Serrana. Após o caminhão apresentar problema mecânico, o motorista teria descido mesmo, no momento que o veículo destravou e caiu na ribanceira. O condutor, graças a Deus, não se feriu. O caminhão que saiu com cerveja de lá de Juatuba ficou por hora no local após realizado o transbordo da carga e o desondamento do veículo. Ninguém saqueou a carga porque era de madrugada. Então tá aí, Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia. É o Jornal da Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo todas as notícias que acontecem no país e também no mundo. Vamos falar do leste do estado. Fato aqui, né, a gente vê que ocorre, né, ocorreram outras vezes também, que diz respeito a vítima, pessoal funcionário da unidade de atendimento intermediário do nosso aqui, né, a UAI. O que acontece? Às vezes, né, o cidadão chega lá e ele quer, né, o atendimento na hora, mas a gente sabe toda a rotina que tem lá, às vezes tem uma rotina de prioridade, né, que tem que ser respeitada, inclusive de forma legal, e às vezes o cidadão chega lá e desconhece e quer o seu atendimento e acaba se exaltando, né? E foi o que aconteceu ontem. Infelizmente, né, uma autora lá de 53 anos chegou para o atendimento, exaltou e veio a perder, né, o seu direito, ameaçando, né, o profissional que lá estava prestando o serviço. Então a gente vê que esse não é, né, de forma nenhuma o melhor caminho para a gente estar resolvendo, né, os diversos atritos que a gente tem na nossa vida cotidiana, né? Porque se assim fosse, onde nós iríamos parar enquanto sociedade. E a gente vê que não só nesse atendimento assim, a gente vê também no trânsito, é muito comum, né, ver aquelas situações de trânsito que acaba evoluindo para uma situação mais grave. Então, assim, a gente tem, né, enquanto cidadão, que fazer uma análise assim, e ver, né, nós temos direito, mas também nós temos deveres, né, nós não podemos, né, sobrepor tudo em cima dos nossos direitos. É complicado. Então, a mulher chegou no posto de saúde, não tinha ninguém, perdeu a cabeça e queria ameaçando, né, a matar, mandar o terror. É complicado, muito complicado mesmo. O sistema de saúde no Brasil precisa ser olhado pelo governo urgente. Vamos trazer o momento evangelizar com Marli Valadares, falando de Deus. Vamos lá. Paz do Senhor Jesus a todos vocês, né? Que todos tenham uma sexta-feira abençoada, né? Então vamos à nossa reflexão, né?
nesse dia, né? Nesse dia 18 de outubro de 2024. Então nós vamos ler o versículo, né? Na nossa reflexão. E deixar um recadinho para vocês. Não deixa de se inscrever no meu programa A Vida em Palavras, com Marli Valadares. Se inscreva lá no YouTube, é de graça. Lá nós estaremos juntas abençoando outras pessoas, outras mulheres, outros homens, outros jovens, né? Outras crianças, né? Outros idosas. Então nós estamos juntos para rebanhar a nossa fé, para nos alertar que o Senhor Jesus em breve está voltando para buscar o povo escolhido de boas obras. Então nós vamos ler o versículo, né? Nós vamos ler um versículo hoje maravilhoso. Ele está lá em Apocalipse, capítulo 10. Vamos ler em Apocalipse, lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia e vamos ler. Está em Apocalipse, né? 10, o versículo 10, no capítulo 2. Então vamos lá. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então nós temos que ser fiel mesmo, ter fidelidade com Deus em tudo, porque o Satanás está aí para, né, nos apedrejar, aflições, tribulação, e Jesus veio para dizer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha, né? Temos problemas, mas tem do outro lado Jesus, né? Mandando a gente ser fiel, que Ele vai dar a coroa da vida para a gente. Nós vamos preparar-nos para um dia encontrar com o Senhor Jesus, morar no céu com Ele. Então vamos à nossa reflexão. O medo e a dúvida acabam com a fé e a oportunidade de milagre acontecer. Muitas vezes estamos diante de problemas impossíveis e acabamos cedendo à tentação e desviamos da vontade de Deus por causa do medo e da dúvida. Se você nesse momento estiver enfrentando uma situação onde não há o que possa ser feito, somente o milagre pode tirá-lo dessa situação. Então não desista, clame a Deus e espere, pois o Senhor tem prazer em fazer milagres para que seu nome seja glorificado em nosso meio. Às vezes, muitas das vezes você pensa aí que está demorando uma resposta, mas o Senhor Jesus, Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em nos curar. Ele tem prazer em nos trazer a paz, a tranquilidade. Às vezes depende da nossa fé e a nossa esperança. Vamos crer somente. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos orar a nosso papai querido, gente? Vamos? Abaixamos as nossas cabeças, né? Diante do Senhor e vamos falar com Deus. Pai querido, o Senhor é fiel e justo e jamais deixa seus filhos desamparados. Afasta de mim todo medo e toda dúvida, para que eu possa crer no impossível, para que seu milagre possa acontecer em minha e na sua vida, e para que seu nome seja glorificado através da minha vida. Ó Senhor, sabe as minhas necessidades. Sei que o Senhor não vai me abandonar nesta hora tão difícil. Pois isso eu clamo ao Senhor, que me tire desta fornalha de aflição. Eu oro em nome de Jesus. Essa oração
que eu estou fazendo para nós todas, né? Para que o Senhor Jesus, né, venha tirar toda fornalha de aflição, toda fornalha de doença, toda fornalha de tribulação, toda fornalha de depressão, que o Senhor Jesus te dê agora. Receba então uma força em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever no programa A Vida em Palavras com Marli Valadares lá no YouTube. Me segue lá, segunda, quarta e sexta, 21h30. Hoje não teremos um programa, né? Hoje não teremos um programa, mas segunda-feira estaremos juntos. Então aí, ó, você também, eu tenho um recadinho para você. Fazendinhas Bom Sucesso. Fazendinhas de 20 mil metros quadrados, com terra de cultura, terra de cerrado vermelho. E lá tem algumas fazendinhas ainda que tem água, que é lançamento, né? E outra, 100% financiada. Você pagou a primeira prestação, pode construir, é sua fazenda. Então, é 100% financiada, né? Você vai pagar aí 170 prestações de 1.500. Com a primeira prestação, você já é dono da fazendinha. As que tem água, tem uma entrada. Aí você ligue, 319-9723-2973. Você liga, 319-726-26-2973. 319-9726-2973. Ou ligue no meu telefone também, onde você pode aí mandar seu pedido de oração, mandar seu áudio, falar como que está o programa, né? Passa mensagem para mim: ô Marli, estou gostando do seu programa, mas eu quero que você lê essa parte, né? Eu vou mandar para você. Aí você liga 319-9102-6513. Mas não esquece, quer vender, quer anunciar, né? Quer comprar, vender, anunciar? Liga aí, né? É no 31-99726-2973. Essa aí é a Marli Valadares, aí pro seu programa ali, o programa Evangelizar, né? No Jornal da Imperatriz. Tem o seu programa também, A Vida em Palavras, que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta. Você pode escrever no YouTube, Rádio Imperatriz, no YouTube Marli Valadares, também no Instagram e todas as redes sociais da Rádio Imperatriz. Vamos falar do Papa Francisco, vamos falar da África. Papa Francisco recebeu o presidente da Libéria, Josep Nuar Boaky. O Papa Francisco recebeu em audiência geral o presidente da Libéria. Vamos direto para o Vaticano. Um país com pouco mais de 5 milhões de habitantes, banhado pelo Atlântico, que durante por mais de uma década, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, viveu uma página terrível de guerra interna e, nos últimos anos, viu seus parâmetros de crescimento melhorarem. Desde novembro passado, a Libéria é dirigida pelo presidente Joseph Newman, que na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro, ao ser recebido em audiência pelo Papa, teve uma conversa de cerca de 20 minutos com Francisco e depois se dirigiu à Secretaria de Estado para entrevistar-se com o cardeal Pietro Parolin e o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais. Durante as conversações cordiais, informa uma nota da Sala de Imprensa Vaticana, foram ressaltadas as boas relações entre a Santa Sé e a Libéria e a colaboração com a Igreja Católica no campo da educação e da saúde, com uma troca de opiniões sobre aspectos da situação social e econômica do país africano. O intercâmbio também se concentrou, conclui a nota, sobre a atualidade internacional, com particular referência à situação regional e aos fenômenos migratórios. No momento da troca de presentes, Francisco ofereceu ao presidente uma obra de bronze representando uma pomba carregando um ramo de oliveira, com a inscrição Sede Mensageiros da Paz, bem como uma cópia da mensagem para a paz deste ano e volumes de documentos papais. Então tá aí, é o Papa Francisco. E continuando no Vaticano, né? Iniciada a fase romana do processo de beatificação da Madre Vitória da Encarnação. Vamos continuar no Vaticano. Nesta quinta-feira, 17 de outubro, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia deu mais um passo no processo que pode levar a Madre Vitória da Encarnação à honra dos altares. Todos os documentos recolhidos durante a fase arquidiocesana, encerrada em setembro deste ano, foi entregue ao Dicastério das Causas dos Santos no Vaticano, pelo postulador da causa de beatificação e canonização da serva de Deus Vitória da Encarnação, Frei Josiel Gomes, dando assim início à fase romana.
Monja Clarissa, Madre Vitória da Encarnação, destacou-se por sua vida de oração, piedade e caridade. Tendo vivido no território da Arquidiocese de São Salvador, a religiosa viveu de 1661 até 1715. Ela morava no Mosteiro do Desterro, o primeiro mosteiro de enclausuradas do Brasil, das Filhas de Santa Clara de Assis. Tendo, portanto, vivido entre os séculos XVII e XVIII, sua causa de beatificação e canonização é histórica e, entre os historiadores, afirma-se que ela foi a primeira mulher com fama de santidade na Bahia. Sua primeira biografia foi publicada em Roma por Dom Sebastião Monteiro Davide no ano de 1720. Ele pretendia prosseguir com o processo de canonização, mas faleceu antes. O tempo foi passando, contudo, a fama de santidade permaneceu a ponto de, em 2019, o então arcebispo Dom Murilo Krieger abrir oficialmente a causa, tendo obtido o nihil obstat do Dicastério das Causas dos Santos. A Comissão Histórica trabalhou com afinco nestes anos na busca de documentos e informações sobre a serva de Deus, enquanto o grupo Amigos da Madre Vitória continua divulgando as virtudes da Madre e trabalhando para ver mais uma santa da Bahia nos altares, juntando-se a Santa Dulce dos Pobres e a Beata Lindalva Oliveira. A causa de Madre Vitória é de autoria da Arquidiocese de São Salvador, em comunhão com a Federação das Clarissas do Brasil e as Irmãs Franciscanas do Coração de Jesus, e está sob a condução do postulador Frei Josiel Gomes. Amém, né? Tomara que o Papa Francisco, né, consiga aí a beatificação, né, do pessoal da Bahia, consegue a beatificação de Santa Vitória. Então tá aí, é a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz. Vamos trazer o Padre Ezequiel Dalpozo, o desejo de ser família. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Com liberdade vou cumprir minha missão, ser sal e luz e proclamar o mundo irmão. Corações ardentes e pés a caminho, em Jesus vivo a minha vocação. Em Jesus vivo a minha vocação. Quantos sonhos e buscas, quantos rostos e histórias, somos jovens com o futuro a construir. Jesus é quem nos chama pra vitória, em um caminho que nos leva a sorrir. Com liberdade vou cumprir minha missão. Olá meu amigo, olá minha amiga ouvinte, eu sou o Padre Ezequiel, esse é o momento de despertar para o amor. Eu queria falar hoje sobre família. Nós sabemos que hoje em dia viver em família é um desafio. A gente percebe pelos relacionamentos dos jovens entre si, casais de meia idade e até casais de 20, 30 anos de casamento que ainda entram em crises profundas, muitas vezes em separações. Uma palavra importante é o seguinte: o diálogo, a conversa é um dos principais elementos para a construção de um relacionamento saudável. O diálogo onde eu expresso aquilo que eu sou, eu expresso as minhas dúvidas, eu expresso o porquê estou com esse comportamento, com essas tensões, com esses problemas, porque ocorre que os casais muitas vezes não falam, não conversam e, consequentemente, não se entendem. Quando falam, explodem. Por isso deveria haver aqui um exercício de maturidade para que o diálogo, a conversa franca, não quando a gente está tenso, mas nos momentos certos, nos momentos oportunos que se estabelece para isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto, os casais deveriam ter rituais de vida. Por exemplo, um ritual é a missa, pode ser o culto, pode ser a celebração. Outro ritual é a mesa. Tem famílias que não se encontram mais na mesa, que não tem mais o momento da mesa.
da refeição do meio-dia, a refeição da noite. Cada um fica isolado, um na sala, outro no quarto, outro não sei aonde. E assim são pessoas estranhas dentro do mesmo ambiente. Por isso, rituais comuns ajudam a família a se manter. E outra coisa é acreditar. São crenças compartilhadas. No que a família acredita? No que o pai e a mãe acreditam? Em que Deus? Num Deus que sustenta, num Deus que ama, num Deus que perdoa, mas num Deus que também compromete? Quais as crenças são compartilhadas entre pai, mães e filhos? Por isso, família é sempre uma tarefa. Família é um desafio. Oremos. Deus Pai de amor e bondade, vós que enviastes vosso Filho ao mundo para ser o nosso mestre, ele que nasceu no seio de uma família. Ajude as famílias a serem famílias, a se encontrarem no diálogo, no amor, no perdão, compartilhando a vida, compartilhando dúvidas, encontrando soluções para os problemas. Deus abençoe a tua família e a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. E as Forças de Defesa de Israel divulgou nesta sexta-feira um novo vídeo de operação que resultou a morte do número 1 do Hamas, Hani Hassi. Nas imagens é possível ver que um tanque posicionado em alguns metros de distância do local onde Safiar estava tira contra o edifício em Rafah, no sul de Faixa de Gaza. E o Hamas confirmou a morte então do seu número 1. Né? E a Saviar. Então tá aí, por aí, essa guerra de Israel e Hamas parece que não acaba, né? Jornal da Imperatriz termina esse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência, meu muito obrigado. Continue aí com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia.